Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui o que eu achei desse novo filme aí que saiu, que é o Super Mario Galaxy, o filme. Só aviso que esse vídeo contém spoiler, mas tipo, muito spoiler. Eu vou editar basicamente o filme inteiro aqui. Então, se você ainda não viu o filme e pretende ver, né, ele tem só uma semaninha, ele é meio recente, né. Eu recomendo que por enquanto você não veja o vídeo, mas aí depois que você assistir o filme, volta nesse vídeo, beleza? Falou. Enfim, o filme ele já começa com a Rosalina e as Lumas, né? E de repente o Bowser Jr. ele aparece com aquele robozão lá do Mario Galaxy 1. O Bowser Jr. nesse filme é meio que o vilão principal. Ele sequestra a Rosalina, cara. E depois disso a cena já corta pro Mario e pro Luigi lá em Tostarena, né? No Sun Kingdom do Super Mario Odyssey. Cara, esse filme tem bastante referência ao Super Mario Odyssey e eu amei isso, já que o Mario Odyssey é meu terceiro jogo favorito da minha vida, né? Também é meu Mario favorito, então óbvio que eu ia amar todas as referências desse jogo. Esse filme ele também aborda vários pontos bem interessantes. Uma coisa que é bem da hora de se ver é a relação do Mario com a Peach, que nesse filme eles aprofundaram bem mais a relação dos dois, mano, que parece que eles não estão mais à friendzone não. Outra coisa que é bem fofa de se ver é a relação do Bowser com o Bowser Jr., cara. Essa relação de pai e filho, sabe, do Bowser com o Bowser Jr. é muito fofa de se ver. O momento entre os dois, né, mano, até mesmo nas lutas é bem da hora, né, mano. Bem da hora ver que o Bowser, até mesmo ele, é um bom pai. E é claro que eu não poderia citar a relação da Peach com a Rosalina, né, cara, que nesse filme elas são irmãs. Eu achei bem legal ter criado esse vínculo entre elas. Inclusive, tinha uma teoria de que a Rosalina era meio que a mãe da Peach, né? Tinha uma teoria dessa aí que eu vi antes, não sei se é verdade, né? Mas pelo visto nesse filme elas são irmãs. Que eu achei bem da hora ter criado isso pro filme, né? Apesar de não ser canônico no jogo, mas eu achei bem da hora ter criado essa relação entre as duas. E uma das coisas mais loucas desse filme é com certeza as cenas de ação. Porque, meu amigo, essas cenas são muito boas. Quando eles pegam lá os power-ups e tem as cenas de luta, cara, é muito louco. A batalha do Mario, do Luigi e do Yoshi contra o Bowser Jr. é muito boa. É uma cena de ação que a gente não tá acostumado a ver no universo do Mario. Eu mesmo no cinema fiquei maluco vendo essa cena, cara. Era emocionante. E falando nele, a gente não podia deixar de citar o Yoshi, né? Porque, mano, o Yoshi é uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse filme, cara. Nesse mundo, né? Você tá doido, mano. Ele rouba todas as cenas que ele entra. Ele é muito fofo. Ele também é muito engraçado, é muito carismático. Ele é muito engraçado, cara. Tem várias cenas de comédia com ele, principalmente quando ele tá com o Luigi, né? Aquela cena que ele rouba a motocadela, mano. É muito engraçado. Mas, mano, quando o Yoshi ele apareceu pela primeira vez no filme, apesar de eu já ter visto essa cena, né, no trailer, eu fiquei ainda mais maluco lá no cinema, porque foi, assim, uma cena que eu ver o Yoshi aparecer pela primeira vez no filme, foi assim, não tem como descrever em palavras, mano, foi incrível. Sério, foi incrível, eu fiquei maluco. As referências nesse filme também não podem ser deixadas de lado, porque são tantas, mas tantas referências. Você vê um cenário aberto lá, tinha referência pra tudo que é canto. Mas as melhores referências são com certeza aquelas dos personagens, né? Tipo aquela do Art lá do Super Mario Bros 2 USA. Essa cena é muito louca, mano. A Peach nesse filme é mó bicho solto, mano. E eu adoro isso. Eu adoro que nesses dois filmes do Mario, a Peach não é aquela princesa que fica toda hora help me Mario, não sei o que. Não, cara, ela tem atitude, ela é valente e eu adorei que deixaram a Peach desse jeito. É muito melhor. E é claro que também tem as referências de outros jogos, né? A gente tem lá os Pikmins que aparece lá mais ou menos no meio do filme. O Rob, mano, apareceu até o Rob nesse filme. O Rob é muito engraçado nesse filme, né, mano? A cena dele é muito engraçada. A gente tem também lá pra batalha final o Mr. Game Watch, que eu não sabia que ele ia aparecer nesse filme. Então foi bem chocante, no sentido muito bom, que eu tenha visto ele, mano. E ele aparece por pouco tempo, mas foi uma cena, assim, muito boa, que eu fiquei muito animado. E principalmente, cara, a gente não poderia esquecer da aparição do Fox McCloud nesse filme. Que não é uma participação rápida não, cara, como eu achei. Ele realmente é um dos protagonistas da história. E, mano, eu nunca imaginei que eu ficaria tão feliz em ver o Fox nesse filme, até porque eu nem gosto tanto dos jogos de Star Fox, né? Eu nem sou tão fã assim.
do Star Fox, mas mesmo assim, ver o Fox nesse filme me fez eu ficar louco de novo. Mas agora vamos falar um pouco sobre a batalha final, que, meu amigo, é muito boa. O fato do Dry Bowser ter aparecido nessa cena já é muito bom, né? Que tem aquela cena que o Mario, ele pega o machado assim, corta a corrente, e daí o Bowser ele cai na lava e vira o Dry Bowser, mano. Mano, foi abismal essa cena, cara. Assim, eu nem sou tão fã assim do Dry Bowser, mas o design nele nesse filme ficou muito da hora, e também as cenas dele de luta são muito boas. Mas a batalha final, voltando, é realmente muito emocionante. O uso dos power-ups nela é uma das melhores coisas, cara. Quando usam os power-ups nesse filme, eu fico louco no cinema. Tá aí, teve nessa cena o Mario, né, com aquele power-up de furadeira lá do Mario Wonder. O Luigi com o power-up da nuvem, né, do Mario Galaxy 2. E principalmente o Yoshi com aquele power-up de balão do Mario Galaxy 2 e do New Super Mario Bros. U, mano. Aquilo é muito engraçado, mano. E a batalha é intensa, mano. O uso de power-ups é muito bem aproveitado. A trilha sonora que toca na batalha também é muito boa. E tem aquela parte, né, que o Bowser Jr. ele cria aquele dragão enorme lá com o pincel dele, né? Que eu acho que foi uma referência ao Mario Odyssey, aquele dragão que aí ele cria lá. Só que esse dragão acaba engolindo o Bowser Jr., né? E daí tem aquele ato de coragem do Mario, que até mesmo ele tem piedade dos seus inimigos. Salvar o Bowser Jr. com aquele power-up do Mario Galaxy 1. Mano, aquela cena foi uma cena do caramba, eu fiquei muito animado. Mas mudando um pouco de assunto, cara, esse filme, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso tanto pra quem é fã, quanto pra quem não é fã. Mas é claro, né, que se você for fã, você vai gostar bem mais. Mas até quem não joga os jogos do Mario vai gostar muito desse filme. A animação do filme é muito da hora, me surpreende o nível da animação do filme, o nível de detalhes desse filme. Tá muito superior ao primeiro filme, cara. A animação tá fodástica. Ele também tem bastante cenas de comédia, principalmente com o Yoshi, né? Que, como eu falei, ele rouba todas as cenas que ele entra. E com os irmãos Mario, cara. O filme, ele é maravilhoso. Eu me diverti demais assistindo ele lá no cinema. Tudo que tem nele é feito de forma limpa. Ele mexe com o coração de quem é fã. Ele faz cada cena ser especial pra quem joga os jogos do Mario. E eu recomendo demais esse filme. Se você é fã do Mario, você com certeza vai amar este filme. Mas agora vamos falar um pouco dos pontos negativos, né? Que infelizmente esse filme tem sim. Pra mim ele tem 3 pontos negativos que fazem ele não ser perfeito. Primeiramente vamos falar da facilidade extrema de resolver os problemas desse filme. Por exemplo, tem aquela cena do Mario e da Peach fazendo meio que uma fase, né? Tipo isso, a cena é deles fazendo uma fase. Que, cara, apesar disso, a cena é muito boa. Ela tem bastante referências, né, durante a cena. Tem aquela transição do 2D pro 3D que é animal. A cena é boa demais, cara. Apesar de ela ficar muito curta, ela é muito boa. Mas enfim, apesar de a cena ser boa, eles resolveram o problema muito fácil. Faltou aquela emoção, aquele elemento surpresa que não tem, infelizmente, nessa cena, né? A cena é muito boa, mas eles, tipo, fazem a fase muito rápido, né? Eles não se ferram tanto, né? Isso eu senti bastante falta nessa cena e nesse filme em geral. Outra cena, né? Outro exemplo, um pouco mais longa, é aquela que o Mario e o Luigi, e posteriormente o Toad, são transformados em bebês. E daí um dinossauro persegue eles e o Yoshi. E a resolução do problema é muito fácil. Eles despistam o dinossauro muito fácil. Esse pra mim é um defeito do filme, a facilidade da resolução dos problemas. Outro defeito é com certeza o Bowser, porque, mano, o Bowser, ele pra mim foi feito pra ser um vilão, cara. Pra mim, o Bowser e herói são palavras que não combinam. Tem sim alguns jogos do Mario que ele é aliado, tipo o Super Mario RPG, mas o Mario RPG é um de 200 jogos do Mario, cara. Então, tudo bem se ele for herói em 1 ou 2 jogos, mas o número de filmes do Mario é limitado, cara, é muito limitado. E eu agradeço muito, mas muito, pelo Bowser ter sido um herói por pouco tempo. Tipo, aquela cena dele falando lá com aquela abelhona lá do Mario Galaxy 1, que eu gostei bastante da referência, né, de que é aquela abelha lá.
e o Bowser, ele meio que se rende pro Mario chegar até o objetivo, mano. Tipo, eu acharia muito melhor se o Bowser cuspisse fogo em tudo e falasse, tipo, se você não deixar a gente passar, eu elimino essa vida inteira. Ou sei lá, cara, seria muito louco, eu ficaria animado demais vendo essa cena. Mas, infelizmente, ela não aconteceu. Então tá aí outro defeito, que é o Bowser, que nesse filme eles meio que nerfaram ele. Mas agora vamos pro último defeito desse filme, que é o tempo de tela da Rosalina curtíssimo. Cara, pra mim a Rosalina deveria aparecer bem mais nesse filme, porque ela, de certa forma, é a protagonista do Mario Galaxy. Tipo, atrás do Mario, quem é a protagonista é a Rosalina, cara, com certeza. E ela aparece muito pouco nesse filme. Ainda por cima, a maioria do tempo de tela dela é dela apagada, mano. Dela deitada lá, de tão enfraquecida, né, sem os seus poderes. Ah, pelo amor de Deus. Como assim, cara? Uma das protagonistas principais do Mario Galaxy aparece pouco no filme. Até o Fox, que nem é da franquia do Mario, aparece bem mais no filme, mano. Mano, como assim? Sabe? Sem contar que nesse filme eles não colocaram aquela história lá da Rosalina do Mario Galaxy 1, de como ela apareceu naquele planeta, né? Não tem. E isso é muito decepcionante, já que a franquia Mario, ela não tem tantos momentos de, assim, plot twist, ou momentos tão emocionantes de história, né? E aquela cena do Mario Galaxy 1 é uma das únicas coisas que a gente vê realmente esse elemento de história no Mario. E é lindo, mano. É lindo, a gente se emociona vendo aquilo. Mas o filme, ele não traz isso, eu não sei o porquê. Então, tá aí o último defeito nesse filme, pra mim, pelo menos, que é o tempo de tela curtíssimo da Rosalina e eles não terem abordado a história dela e das Lumas. Mas bom, cara, apesar de todos esses defeitos, o filme continua sendo sensacional. Eu continuo amando ele. E agora vamos falar da cena pós-crédito, né? A primeira cena pós-crédito é bem básica, né? Tipo, uma cena pós-crédito comum. Eu tava até implorando pra minha mãe: não, mãe, tem 2 cenas pós-crédito, vamos ficar aqui. Minha mãe de saco cheio, falando: tá bom, vamos ficar aqui, moleque. Mas ela gostou do filme, isso que importa, né? Ela amou o filme. Eu perguntei pra ela, eu acho que ela gostou, né, do filme. Mas a segunda cena pós-crédito é uma coisa, assim, muito mais abismal, né? Quando aparece a Princesa Daisy, mano. Eu nem gosto tanto da Daisy. Pra mim ela é uma personagem que tá lá, ela é meio inútil, mas, cara, eu vi ela, eu fiquei com uma cara, mano, que, meu Deus, mano. Mas mudando um pouco de assunto, eu não acho que ele supera o primeiro filme, porque eu acho que o primeiro filme do Mario é nota 10. Tipo, 0 defeitos. Sem contar que foi a primeira vez que eu tava realmente vendo o filme do Mario, né? Ver ele no cinema pela primeira vez foi algo mais grandioso. E bom, pra fechar, eu acho que o Mario Galaxy, eu dou pra ele uma nota 9. Eu recomendo demais. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, já deixem seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante. Forte abraço e até a próxima.